Em uma ilha na China, um tubarão mutante que tem a habilidade de se mover sob a terra sai do controle e começa a atacar os habitantes da cidade. O filme que vamos recapitular é Land Shark de 2020. O filme começa em uma ilha, mostrando um homem pescando com seu filho. De repente, a criança sente algo puxando sua linha de pesca e, com a ajuda do pai, eles o puxam para fora da água. Os dois fazem um esforço, apenas para perceberem que se tratava da cabeça de uma vaca. Ambos ficam surpresos por alguns segundos ao perceberem que o clima está mudando repentinamente e ouvem o rugido de um monstro no mar. Nesse momento, um tubarão gigante sai da água, saltando sobre eles com seu corpo colossal. Eles ficam paralisados ao verem o monstro movendo-se pela terra em direção à cidade mais próxima. A história continua mostrando o que aconteceu 2 semanas antes. Em um laboratório submarino, conhecemos um cientista chamado Dr. Biter, que estava explicando a um grupo de investidores seu novo projeto. Ele diz a eles que os tubarões possuem uma substância em seus corpos que pode curar o câncer e que só precisam alterar seu DNA. Os investidores ficam impressionados, embora também saibam que isso é muito perigoso, pois desconhecem as consequências de mutar um tubarão. No entanto, o doutor diz a eles que quem tem medo de morrer não deve nascer. Então eles prosseguem com o experimento naquele momento. Eles chamam seu caçador de tubarões, o Sr. Song, que alimenta o tubarão que tinham no local. Todos ficam atônitos porque o Dr. Biter assegura que acabaram de ver o tubarão mais poderoso da Terra. Embora a doutora Jessie acha que isso vai acabar muito mal, porque estão avançando rápido demais com os experimentos. O Dr. Biter diz a ela para não se preocupar, pois isso não é um filme de monstros e nada pode dar errado. Em seguida, eles preparam um submarino pequeno e o lançam em direção ao tubarão para aplicar uma injeção, embora pareça que isso tenha causado uma mudança brusca em seu DNA. Ninguém percebe e os cientistas saem do laboratório pensando que o experimento deu muito certo. Até que um dos cientistas retorna porque houve algo estranho, e é quando os alarmes de emergência são ativados, avisando que há perigo. Os outros trabalhadores chegam ao local. É nesse momento que eles percebem que tem alguma coisa errada com o tubarão. Song chega e não sabe o que os cientistas fizeram com o seu tubarão que agora está comendo gente. O tubarão não lhes dá tempo para escapar, pois começa a quebrar o vidro do laboratório e, em apenas alguns segundos, faz com que o local fique inundado. Depois de um tempo, vemos que alguns morreram no ataque do tubarão, mas a maioria dos trabalhadores acabou em outra sala das instalações. O lugar também estava submerso, e o grupo estava se segurando em móveis e coisas ao alcance. Eles começam a ficar nervosos ao sentir que o tubarão está se aproximando. Eles fazem o possível para se afastarem da água e, de repente, ficam parados ao verem a nadadeira dele passar na frente deles. Ken aproveita o momento de pânico e encosta o rosto nos seios de uma garota. E é repreendido por isso. Isso faz com que o tubarão perceba a presença dele, mas eles escapam do ataque porque uma garota escorrega do lugar onde estava e o tubarão decide ir atrás dela. Outro cara quase passa pela mesma situação, até que Song pula na água e faz um barulho para distrair o monstro. Ele consegue pegar uma arma antes que o tubarão o morda. Todos ficam em silêncio novamente, pois ninguém sabe quem será a próxima vítima. Song tenta disparar na água sem conseguir nada, enquanto mais de seus colegas são puxados pelo tubarão. Ken nada para encontrar um lugar mais seguro e começa a gritar com todas as suas forças, já que o tubarão está vindo atrás dele. Song salta para defender seu amigo e enfia uma seringa na nadadeira do tubarão. O monstro o empurra com a cauda e se afasta em direção a Ken. Ele abre a boca para pegá-lo, mas nada acontece porque o tubarão está imobilizado pela anestesia. O grupo começa a discutir naquele momento, pois não sabem o que fazer em seguida. A única coisa que eles sabem é que não podem ficar mais tempo ali. Então, os rapazes entram na água e começam a nadar o mais silenciosamente possível para não acordar o tubarão, apelidado de Dove. É possível ver que uma das garotas está ferida. O tubarão sente o cheiro do sangue na água e recupera os sentidos para atacar a mulher. Todos percebem que está faltando alguém no grupo. Sua amiga aparece gritando por ajuda. Seus amigos só conseguem se assustar ao verem como o tubarão a leva e continua levando mais personagens secundários. Song demonstra coragem e enfrenta o tubarão, para que seus amigos encontrem uma saída. Ele pega um fio desencapado e dá um choque elétrico no tubarão, o que é suficiente para que Song e seu grupo escapem por uma saída secreta que os leva para a floresta. Agora é hora de atribuir culpa. Jessie começa a culpar um cara de óculos por não ter ajudado um colega que poderia ter salvo do ataque, deixando o tubarão o comer para salvar sua própria vida. Mas eles não podem continuar discutindo.
pois percebem que na terra há um rastro deixado pelo monstro, o que significa que a criatura também pode se mover por terra. Jessie se lembra de que a filha do Dr. Biter está brincando por perto desse local. De repente, ela sente a presença dele por perto. Todos ficam em silêncio por alguns segundos, até que a criatura emerge do solo, tentando levar a menina. Jessie escapa o mais rápido possível ao perceber o perigo. Ela entra num escorregador para evitar o ataque do monstro. O tubarão aproveita o terreno sem marcações e persegue a menina por todo o campo. E bem quando ele estava prestes a alcançá-la, Song entra em cena, chegando para salvar a garotinha e a leva para longe do local. Eles veem seus amigos correndo em direção a eles, sendo perseguidos pelo monstro. O tubarão se move sob a terra e aumenta a velocidade, até finalmente conseguir pegar um dos rapazes com um salto espetacular. Os outros não querem deixar o tubarão levar seu amigo. Eles o seguem na tentativa de salvá-lo da boca da criatura, mas não conseguem fazer nada, e o tubarão o devora. Sem opção, os demais têm que fugir, sendo perseguidos pelo tubarão após ele terminar de comer sua presa. Song consegue enganar o tubarão e fazê-lo segui-lo até um lago, onde o monstro fica preso na água por alguns minutos. O grupo procura um lugar seguro para descansar um pouco, já que um de seus colegas está ferido. Song descobre que os genes do tubarão foram misturados com os de uma minhoca da terra. Agora eles entendem por que o tubarão pode se mover sob o solo. Ao mesmo tempo, a criatura pode se reproduzir sozinho e curar seus ferimentos. Bom, tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. O sujeito de óculos descobre que o monstro ainda está atrás deles porque há um homem ferido no grupo. Então ele propõe usar o ferido como isca para se livrarem do tubarão. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz. Ninguém lhe dá atenção, pois todos estão focados em encontrar uma maneira de escapar do perigo iminente. Enquanto eles discutem, o tubarão chega de surpresa e ataca o homem ferido. O grupo corre novamente pela floresta enquanto o tubarão os persegue. Pô, cara! De novo, cara! O cara de óculos tropeça durante a fuga, fazendo com que a garota do grupo vá ajudá-lo. Mas ele aproveita a situação para derrubá-la e usá-la como isca. O monstro vai atrás dele primeiro e o devora em um único bote. Bravo, bravo, bravíssimo! Agora, ele se dirige diretamente para a garota, e o tubarão está prestes a fazer o movimento final, mas uma chuva de balas é disparada por um grupo de soldados liderados pelo General Davis. Eles conseguem afastar o tubarão. Nesse momento, o Dr. Biter chega para encontrar sua filha, enquanto os soldados descem de seus veículos e fazem o tubarão sair do solo com tiros, tentando capturá-lo com uma rede. No entanto, o tubarão provoca um estrago na zona perigosa e arrasta um dos rapazes consigo. Song aproveita o momento para pegar uma arma de longo alcance e dispara um míssil brutal diretamente no tubarão. Ele estava prestes a lançar o segundo míssil, mas o Dr. Biter o impede. O tubarão então consegue escapar pelo rio. O Dr. Biter não queria que ninguém matasse seu experimento. Ele argumenta que havia trabalhado muitos anos nisso. Ele demonstra que não se importa com quantas pessoas o tubarão tenha comido, pois a recompensa de continuar com seu projeto seria muito maior. Ainda assim, Song está muito determinado e sai do projeto. O doutor não aceita isso e dispara para matar, tirando a vida de uma garota inocente. O tubarão precisa permanecer vivo, senão a próxima a morrer seria Jessie. Essas são as condições que o Dr. Biter impõe a Song. Ken chega para acalmar seu amigo, que estava prestes a fazer uma loucura, e fecha o acordo com o doutor. Agora o grupo de Song e parte do grupo do doutor vai trazer o tubarão de volta. Eles passam por uma área do oceano onde podem ver que tudo está cheio de lixo. Há corpos de banhistas e peixes por toda parte. Eles percebem que o tubarão está consumindo quantidades enormes de comida para alimentar suas futuras crias, e tudo indica que sua próxima parada seria uma ilha onde vive milhares de pessoas. Nesse momento, o corpo do tubarão já tinha sofrido uma mutação, tornando-se muito maior e mais poderoso. Ele se dirige diretamente para a ilha que vimos no início do filme. As pessoas sentem um tremor que as deixa em alerta, enquanto o tubarão se aproxima cada vez mais. Eles veem o tubarão dar um salto impressionante entre casas e prédios. Todos saem correndo por suas vidas. Leva apenas alguns segundos para que o tubarão coloque a cidade em estado de emergência, causando grande destruição. A vários quilômetros da ilha, Ken estava preparando a comida favorita do tubarão, que era um verdadeiro banquete para a criatura faminta. Usar como isca para atraí-lo até o barco. Seu plano funciona mais rápido do que imaginavam, e o tubarão chega logo em seguida.
Eles levam o maior susto de suas vidas quando o barco é violentamente sacudido, fazendo Ken cair na água. O monstro morde o anzol que Ken havia colocado e faz com que o barco seja puxado em alta velocidade diretamente para a ilha. Song fica na terra, enquanto o barco é arrastado para dentro de uma caverna, onde a doutora fica presa. Ela tenta encontrar sinal dentro da caverna para enviar um pedido de ajuda. Naquele momento, ela se depara com o tubarão. De repente, os disparos contra a criatura começam. O General Davis e sua equipe estavam usando todo o arsenal disponível. Eles usam suas armas elétricas para dar uma descarga poderosa no corpo do tubarão e o deixam enfraquecido diante deles. Os soldados se aproximam do monstro e sinalizam para que o Dr. Biter se aproxime. Ele começa a manipular sua criação enquanto sente orgulho de quão robusta e imponente ela se tornou. Ao mesmo tempo, Song chega. Os dois estavam prestes a sair, mas o doutor do experimento lhes diz que não tão rápido. Seus planos mudaram. Agora ele quer usar os genes do tubarão para criar uma arma biológica em vez de salvar as pessoas de doenças. E como ele não quer que ninguém interfira em seus planos, estava prestes a matar Song e Jesse. Nesse momento, todos ficam parados, pois o tubarão começa a acordar. Ele está junto ao Dr. Biter, que já não tem tempo para escapar e acaba dentro da barriga de sua monstruosa criação. Song e os outros escapam para a floresta. O tubarão ataca os soldados e os faz soltar suas bombas de fumaça, que cobrem completamente a área. O grupo não consegue ver nada devido à fumaça ao seu redor. Os soldados atiram no vazio. O tubarão tenta atacar individualmente, agarra os soldados com seus dentes e os arrasta para a sombra antes mesmo que os outros possam reagir. O General Davis ouve sua equipe gritar enquanto são devorados pela fera marinha. Ele pega 2 metralhadoras e começa a atirar nele. Logo percebe que estava apenas desperdiçando munição, porque o tubarão estava bem atrás dele. Delícia. Enquanto Song e Jesse aproveitam o sacrifício dos soldados para se afastarem da zona de perigo, o tubarão não lhes dá um momento de paz. Muito chato! Não aguento mais! Song diz à doutora para fugir, pois ele tem um plano para acabar com o tubarão de uma vez por todas. Song começa a correr pelo centro do campo, afastando o monstro para a área oposta de onde Jesse estava. Ele o direciona para onde estavam as armas dos soldados, mas tropeça e estava prestes a ser devorado. Nesse momento, Jesse aparece para salvar Song. O tubarão se distrai e agora vai atrás dela, até que Kane aparece. Ele atira um peixe no tubarão, fazendo com que a fera abra a boca, enquanto Song pega um lança-mísseis e dispara algumas vezes diretamente dentro do tubarão, fazendo-o explodir por dentro. Finalmente conseguem acabar com o monstro de uma vez por todas. Jesse e Ken começam a se preocupar porque não veem Song em lugar nenhum. Tudo indicava que ele estaria morto. No entanto, eles descobrem que ele está vivo. Eles se reencontram com ele e protagonizam o desfecho do filme. Sem imaginar que perto dali estava o filho do tubarão, espero que tenham gostado. Até a próxima!